E aí, pessoal, beleza? Então, na nossa última aula que a gente postou aí, que a gente apresentou lá para vocês na aula online, a gente fez uma revisão de potências, né? Já que a gente está estudando função exponencial, né? E a gente está trabalhando especialmente com equações exponenciais, então a gente precisava fazer essa revisão de potências, principalmente com as propriedades de potência e com as propriedades de raízes, né, que a gente vai precisar para resolver alguns problemas envolvendo exponenciais. Principalmente essa parte que a gente vai ver hoje, que é a parte de equação exponencial. Então, a gente vai apresentar aqui o roteiro da gente, né, que a gente vai estudar a função. A primeira parte que nós já fizemos, que é a parte da revisão. Hoje a gente vai fazer uma ou duas aulas, né, dois vídeos, para não ficar muito longo, né, uns 15, 20 minutos, sobre equação exponencial, principalmente trabalhando a questão da resolução das equações. Então, a gente vai trabalhar com algumas técnicas de resoluções. Depois que a gente fizer isso, a gente pode pegar alguns problemas de vestibulares que apresentam equações exponenciais e resolver. Principalmente aquelas que você tem que determinar a equação, né? Que você monta a equação para resolver. Quando a equação está pronta, é mais tranquilo, você pega a equação e resolve. Mas quando você tem que destrinchar o problema para montar a equação, verificar tudo e depois resolver, né? Um pouco mais complicado. E na equação exponencial e o gráfico a gente vê posteriormente em outras aulas. Um pouco mais à frente, né? Primeiro bora focar nas equações. Então, uma equação a gente sabe, né? Matematicamente uma equação é uma igualdade entre duas expressões. Se você tem duas expressões matemáticas iguais, né, expressa por uma igualdade, você tem uma equação, onde pelo menos uma dessas expressões apresenta um valor desconhecido. Quando a questão é equação exponencial, a gente vai ter uma igualdade entre duas expressões. Pelo menos uma dessas expressões vai apresentar uma potência e a incógnita nesse caso vai estar no expoente de uma dessas potências. Então, coloquei ali que uma equação exponencial, né, uma possível definição, isso aí está meio que pelo que eu conheço, então eu não coloquei ali expressamente o que está no livro, no módulo, na internet, né, baseado no que eu conheço, no que eu já vi, eu coloquei a minha definição, digamos assim. Então, a equação exponencial é toda igualdade entre duas expressões algébricas que apresenta em pelo menos uma das igualdades uma ou mais incógnitas e em um de seus expoentes. Então, você tem duas expressões, essas expressões apresentam potência. Se a igualdade aparecer no expoente da potência, você tem uma equação exponencial. E como eu disse, né, duas expressões são igualdade quando se tem valor desconhecido e pelo menos uma delas e expressa por igualdade. Aí fiz questão de colocar o gráfico ali, como eu disse na introdução de função exponencial. O, o gráfico, né, da função exponencial tem uma característica, na verdade, a função exponencial tem essa característica de crescimento muito rápido e decrescimento muito rápido também. Aí a gente coloca ali alguns exemplos, alguns gráficos dos últimos tempos envolvendo os valores da pandemia, que começou com um número pequeno de casos e aí, de repente, um salto maior. Porque uma pessoa, né, pode transmitir até 4, 5, 6 pessoas. Então, né, se um transmite para 4, digamos assim, uma base, está 5. Se uma pessoa tem essa potencialidade de transmitir para 5, então você, uma pessoa, no instante zero, você tem uma pessoa. Aí você lembra lá de potência, né? Qualquer número elevado a zero, não. Então, você tem no instante zero uma pessoa. A partir daí, cada pessoa que ele transmitir, vai transmitir para mais 5. Então, se ele transmite para 5, 5 vezes 5 é 25. Então, uma pessoa transmite para 5 é 5 para mais 5. Então, você tem 25 pessoas contaminadas em um curto espaço de tempo. E quanto mais ele se disseminar, né, você vai ter um crescimento maior. Né? Quanto mais pessoas infectadas, maior é o potencial, né, do crescimento. Aqui vamos ver alguns exemplos de equações exponenciais.
Você tem alguns exemplos que só igualando as bases você já resolve, né? Vão ter duas potências, uma de cada lado, você iguala e você consegue resolver a equação. Outros casos, você vai ter que usar alguma técnica matemática para tentar resolver. Uma das técnicas mais utilizadas é a substituição de variável, né? É quando você troca a variável em questão. Nesse caso, a gente vai trocar, porque muitas vezes se eu trocar o x por outro não faz muita diferença. Então, quando você fala de substituição de variável, você substitui alguma expressão por alguma variável. Por exemplo, eu posso colocar no lugar de 2 elevado a x, que aparece ali, o y. Então, y igual a 128. 5 elevado a x igual a 625. Perceba que esses dois primeiros são bem parecidos, né? São mudar a base. E nem sempre você vai ter a base na forma mais simples, né? Você pode ter, né, a base como sendo um número primo, pode ser qualquer número. 3 elevado, ou 9 elevado a 3x igual a 1 sobre 81. Aqui você já tem uma expressão um pouco maior, mas de qualquer forma você tem ali duas potências ainda, né? Esses quatro exemplos têm essa característica. Você tem uma igualdade entre duas potências. Uma dessas potências apresenta o x, que é a incógnita. Então, tem o 36 elevado a 2x quadrado mais 1 igual a raiz quadrada, pode aparecer, de 6 elevado a x menos 1. Aqui também, né? 16 elevado a x mais 2 igual a 1. Aqui também continua a minha igualdade. Aqui na última a gente já tem a soma de duas potências igual a um valor, né? As primeiras são igualdade de potência, pode aparecer soma, subtração, pode aparecer divisão, o produto, né? O que a gente vai fazer? Vamos resolver alguns exemplos parecidos com esses, não necessariamente esses, para a gente aprender algumas técnicas de como resolver. Mas já adianto que a principal ideia é usar as propriedades que a gente conhece de potência, né, para resolvê-las. Fiz questão de colocar uma grande quantidade de exemplos, bem repetitivos. Então, preciso dizer isso, né, que basicamente a gente vai trabalhar com dois tipos de equações exponenciais. A gente vai trabalhar com aquelas equações que a gente consegue igualar as bases e com aquelas que a gente não tem como igualar as bases. Ou seja, a gente vai trabalhar com equações que têm duas potências e a gente consegue igualar uma de um lado do outro, ou que tem soma, subtração e divisão de potência. Basicamente, então, a gente vai ver duas possibilidades de equações e duas formas de resolver. Então, a gente coloquei que a gente tem duas possibilidades, então a gente vai trabalhar com essas duas, né? Aquelas equações que a gente consegue transformar em igualdade de duas potências, né? Ou seja, igualar as bases, e aquelas que não tem como você igualar as bases das potências, né? Ou porque apresentam mais de uma potência, ou porque apresentam uma base diferente, ou mais que isso, né? Então, a gente tem duas possibilidades para resolver. Então, primeiro a gente vai fazer isso, identificar se é possível igualar as bases. Vai ter uma potência de um lado e uma potência do outro da equação. Então, vamos verificar se isso é possível. Como é que você faz isso? Resolvendo. Você aplica as propriedades, o máximo que você conhecia, vai aplicando, vai tentando simplificar o máximo possível, até que chega no momento que você consegue igualar. Se não conseguir, você tem uma forma. Se conseguir, você tem outra forma. São dois métodos e eles são bem parecidos. Então, vamos ver primeiro o primeiro método, ou melhor dizendo, aquelas equações que a gente consegue igualar como sendo igualdade, equação que seja igualdade de duas potências, que são que a gente vai usar as propriedades e depois a gente vê o que a gente não consegue. Então vamos considerar o seguinte propriedade de potência, né? Para resolver essas equações que você pode igualar as bases, que é possível igualar as bases. Aqui, por exemplo, é uma propriedade. Se você tem a igualdade de duas potências e onde essa igualdade já apresenta potência de mesma base,
Então, para que eles sejam realmente iguais, os expoentes precisam ser iguais. Então, se você tem duas potências iguais, se as bases são iguais, então os expoentes são iguais. Então, é uma condição necessária e suficiente. Já dizendo, é uma condição necessária. Então, para que duas potências sejam iguais, as bases têm que ser iguais e os expoentes têm que ser iguais. E a gente tira aqui a gente exclui duas possibilidades. Primeiro, de A ser negativo. Segundo, a de A ser 1. Então, A é diferente de 1 e é um número positivo. Por que A tem que ser diferente de 1? Porque se você tem ali duas potências onde a base é 1, o valor do expoente não importa, eles são iguais, né? Pela própria definição de potência. Então, você teria ali 1 elevado a x igual a 1 elevado a y. Verdade, independente de quem seja x e de quem seja y. Então, você teria uma indeterminação, você teria, né, infinitas possibilidades. E o A não pode ser negativo pelo seguinte: como você está trabalhando aqui com exponencial, você pode estar trabalhando com raiz. Se o exponencial for, por exemplo, né, se o expoente for uma fração, a gente sabe que uma raiz é uma potência onde o expoente é uma fração, um número racional. Então, a raiz quadrada botar assim, a raiz quadrada de A é igual a elevado a 1 sobre x. A raiz quadrada de A é igual a elevado a 1 sobre x, 1 sobre 2, desculpa, eu falei 1 sobre x. Então, aqui, se A for negativo, você ia ter o quê? Raiz quadrada de número negativo. Nos reais, isso não existe. Então, para evitar essa possibilidade de você achar esse tipo de situação, né? Raiz quadrada de número negativo, raiz quarta de número negativo, qualquer raiz de índice par de número negativo dentro dos reais não existe. Então, para evitar isso, a gente exclui essas duas possibilidades. Outra coisa importante também é que se essa sentença aqui, essa expressão lógica, ela tem dupla implicação, ou seja, se a elevado a x igual a elevado a y, então x igual a y. E se x igual a y, então a elevado a x igual a elevado a y. Então, é um se somente se que a gente costuma falar, né? A elevado a x igual a elevado a y, se somente se x igual a y. Então, como eu disse, duas potências serão iguais quando suas bases forem iguais e os seus expoentes forem iguais. Dito isso, a gente consegue usar essa propriedade para igualar as bases e aí depois resolver a equação. Porque se a gente conseguir igualar as bases, eu não preciso mais das bases para resolver a equação, perceberam? Se a elevado a x igual a elevado a y, se eu conseguir eliminar aqui, ó, são iguais, a gente cancela, x igual a y, resolver a equação. Então, essa é a ideia que a gente vai usar para resolver a equação. Então, se duas potências são iguais, é porque os seus expoentes são iguais e suas bases são iguais. É uma condição necessária. Então, bora pegar aqui um exemplo. 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Então, o que eu preciso fazer aqui? Igualar as bases. Como é que a gente faz para igualar a base? Vamos fatorar. Se a base já é um fator primo, então faço nada. Mas, se a base não é um fator primo, preciso fazer. Então, nesse caso aqui, ó, 3 já é primo. Mas 81 não é primo. Então, vou ter que fatorar 81. Divide por 3, não é isso? Dá 27. Opa, botei 23, 27. Que também divide por 3. Que dá 9. Por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 é primo, só divide por 3 dá 1. Então, aqui você tem 3 vezes 1 vezes 2. Então, você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, você tem 3 elevado a 4. Então, já que a gente tem que igualar as bases, então a gente vai usar essa questão da fatoração, essa técnica, né? Então, a gente fatora quando a base não for
Inclusive, se tiver, por exemplo, tivesse ali 9 elevado a x menos 1. Então, quando for primo, a gente não fatora. Mas se for um número diferente de primo, né? Se ele não for primo, então você fatora. O que a gente faz agora? Depois que a gente fatorar, né? A gente troca esse valor, né? Eu vou substituir 81 e botar a forma fatorada dele, que é uma potência, né? E aí, ver o que eu posso fazer mais. O que a gente pode fazer mais aqui? Justamente, né? Eliminar as bases. Porque se as bases são iguais, não faz diferença nenhuma, né? O que faz diferença é o expoente. Então, a gente usa a propriedade. Se as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais se você tem uma igualdade. Uma igualdade de potência, base igual, expoente igual. Aí eu já sei que a base é igual. Então, vou, digamos assim, eliminá-las, né? Não preciso mais delas para resolver a equação. Basta resolver a expressão que está nos expoentes. Então, para que essas duas potências sejam iguais, x menos 1 precisa ser igual a 4. O que eu faço? Eu resolvo a equação e acho o valor de x. X mais 1, 4 mais 1 igual a 5, então x igual a 5. Então, resolver a equação. X igual a 5. Perceba que se x for 5, que nesse caso é, né? 5 menos 1, 4, e 3 elevado a 4 é quanto? 81. Então, você fica com 3 elevado a 4 igual a 3 elevado a 4. Então, as próximas equações, nós vamos usar essa ideia para resolvê-las. Solução x igual a 5, né? Então, aí eu coloquei, como eu disse, antes de a gente começou falando sobre isso, né? Uma grande quantidade, algumas são muito parecidas, né? Então, a ideia de resolver é a mesma. E se eu consigo resolver uma, eu tenho uma ideia de como resolver a próxima. A gente chama isso de experiência matemática. Quanto mais você resolver, mais prático é para você resolver um outro problema que você consiga reconhecer o que você usou anteriormente, né? Que você consiga reconhecer que existe uma possibilidade desses problemas serem iguais. Se são iguais, né? Apresentando valores diferentes, você pode usar as mesmas técnicas de resolução. Então, resolva as equações exponenciais a seguir. Eu coloquei algumas aqui, né? Muito próximas. Duas bases, você muda a expressão no expoente, mas você tem sempre uma igualdade aí que lhe permite usar as propriedades de potência e de raízes para transformar em uma equação em uma igualdade de duas potências. Então, bora fazer algumas. E aí, o resto fica como treino para vocês aí. Vou pegar as mais fáceis ali, a letra A, por exemplo, né? Que é bem parecida com aquela que a gente fez no quadro anterior. Então, aqui, a gente só precisa fatorar 64, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui, não, vou atrapalhar aqui. 64. É um número par, divide por 2, dá 32. E divide por 2, dá 16. Opa, faltou fechar. E divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Que também vai dividir por 2, que dá 2. Que é dividido só por 2, dá 1. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Então, vamos trocar de 64 e colocar 2 elevado a 6. Achamos a mesma base. Se a gente não tivesse achado, a gente ia ter que usar alguma técnica que permitisse a gente resolver. Na verdade, os problemas que a gente colocou aqui sempre vai ser possível achar isso, porque a gente está no mundo ideal aqui, né, tá bom? E a gente não trabalhou ainda com a operação inversa do exponencial. Quando a gente encontrar alguns problemas, né, a gente tem, se encontrar algum tipo de equação que você não consiga igualar as bases, ou melhor, você fatore, se iguale como duas potências, porém não tem a mesma base. Aí você tem uma operação matemática que vai resolver esse tipo de problema, que é conhecido como logaritmo. Mas nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com isso, vai colocar só que a gente pode, né, ter base igual. Base igual, o que a gente faz? Agora, se a base é igual, o expoente tem que ser igual, né? Então, a gente vai aqui, digamos, eliminar
a base e trabalhar só com os expoentes. O expoente está simples, x igual a 6. Então, solução é x igual a 6. Próximo. Nesse caso aqui, eu vou ter que fatorar os dois. Vou ter que fatorar o 27 e o 81. Desculpa, e o 9. 27, então eu já vou colocar aqui já fatorado já, para a gente ganhar um tempo. 9 vezes 9, ou 3 vezes 3, 9, então 3 vezes 9, 27. Então, 9 é 3 ao quadrado, 27 é 3 elevado a 3. Opa, tá aqui embaixo, né? Mas eu tenho uma propriedade lá de potências que me permite inverter a base da potência, né? E toda vez que você inverte a base da potência, o sinal do expoente muda, né? Se é positivo fica negativo, se é negativo fica positivo. Então, vamos escolher uma das duas e inverte. E aqui também, ó, você tem outra propriedade de potência, né? Você tem uma potência elevado a outra potência. Tem uma potência de expoente 2 e uma potência de expoente x mais 1. Então, o que você faz aqui? Você multiplica 2 vezes x, 2 vezes 1. Vou colocar um parênteses aqui, porque multiplica todo o valor. Então, você tem, na verdade, aqui 3 elevado a 2x mais 2. E aqui, quando você inverter, você vai ter, troca o expoente, troca o sinal do expoente, está mais 3 aqui, quando subir fica menos 3. Então, você pode fazer isso, aplica essas duas propriedades. Outra propriedade aqui, que aqui você pode, né? Por que eu posso fazer isso? Porque isso aqui é como se fosse 3 elevado a 1. Ou melhor, 1 elevado a 3 é igual a 1. Então, o expoente eu não preciso colocar aqui. Que é outra propriedade também de potência, né? Toda vez que a base for 1, não interessa o resultado, o valor do expoente, o resultado da potência é 1. Então, se eu tenho 1 sozinho aqui, é porque eu tenho 1 elevado a qualquer valor, inclusive o 3 que aparece aqui embaixo. Aí eu tenho divisão de potência de base diferente com o mesmo expoente, eu posso juntar. Então, aqui eu multipliquei, porque eu tenho a propriedade de potência. E aqui eu tenho divisão de potência com base diferente. Eu posso juntar, dividir a base e repetir o expoente, foi o que a gente fez. Agora, a gente vai inverter para que a gente tenha as duas bases iguais aí. Aí você pode inverter a primeira, tem que trocar os dois sinais aqui, ou a segunda, que foi o que eu inverti, que é o mais prático, porque só tem um expoente só. Então, inverteu, trocou o sinal do expoente. Então, mais 3 fica menos 3. Agora que as bases são iguais, já foi. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais também. Então, 2x mais 2 igual a menos 3. Resolvendo essa equação, que é do primeiro grau, 2x igual a menos 5, e x vai ser igual a menos 5 sobre 2. Lembra que a gente falou lá por que a base não pode ser negativa? Apareceu uma fração aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma raiz. É a raiz quadrada de x elevado a 5, digamos assim, né? Cadê o 2 aqui? Aqui. O x, o 2 aqui é a base. Então, isso aqui, se x igual a menos 5 sobre 2, então você tem 2 elevado a menos 5 sobre 2, inverte, é 1 sobre a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Então, se a base fosse negativa, você teria a raiz quadrada de um número negativo. Então, foi por isso que a gente lá, na definição daquela propriedade, excluiu essa possibilidade. Próximo aqui, a letra F. Mesma coisa. Aí você tem que, ó, nesse caso, não é só fatorar, é aplicar o máximo de propriedade. Aqui, por exemplo, aqui você pode inverter, e aqui você pode transformar essa raiz em uma potência onde o expoente é fracionário. Mas a gente pode, antes a gente vai ter que fatorar o quadro aqui. Que a gente já fatorou aqui, né? 2, 2. Então, é 2 elevado a 2. Então, aqui, no primeiro caso, a gente inverteu. Quando você inverte, o sinal muda, né? Então, aqui você tem 1 sobre 2, né? Meio elevado a 1. Quando você inverteu, fica 2 elevado a menos 1. Aqui você pode multiplicar agora, né? Menos 1 vezes x. Fatoramos o 4. Você pode transformar agora na potência de expoente fracionário. O de dentro dividido pelo de fora. Você vai ter 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2 sobre 3. Base igual, já foi.
Então, menos x igual a 2 sobre 3. Multiplica por menos 1, você vai ter x igual a menos 2 sobre 3. Mais um aqui, para a gente acabar essa parte, né? Ali você tem que, além de igualar, antes de igualar as bases, você vai ter que transformar 0,75 em racional ou dividir. Se você dividir, eu não fiz aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Se você dividir 9 por 16 e der 0,75, então beleza, você resolveu a questão, né? Não dá. 9 dividido por 16 dá 0,56525. Opa, então aí eu tenho duas possibilidades. Posso fatorar aqui, ó, porque 9 é 3 ao quadrado, já fizemos essa fatoração hoje, ó. E 16, cadê? Aqui. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Então, você tem em cima 3 elevado a 2. E embaixo você tem 2 elevado a 4. Se fosse o mesmo expoente, você conseguiria fazer a mesma ideia que nós fizemos aqui nessa parte. 1 sobre 3 elevado a 3. Mas não temos, então a gente vai ter que realmente pegar esse número decimal e transformar em fração. Que é fácil, né? Então, 0,75 é igual a 75 sobre 100. Que dá para você simplificar aí. A gente pulou uma parte aqui. Então, nós simplificamos. Por 25 dá 3. 75 dividido por 25 dá 3. Vou botar aqui para a gente poder lembrar depois. 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Então, sobra 3 em cima e 4 embaixo. Aqui, 9 é 3 ao quadrado, mas o 16 também é um quadrado perfeito. Do 4, então a gente conseguiu, né, colocar no mesmo expoente. Divisão de potência com base diferente, mas com o mesmo expoente. Então a gente consegue, né, colocar isso aqui como uma potência só. Aí você vai ter 3 quartos elevado a x igual a 3 quartos elevado a 2. Base igual, acabou o problema, né? Trabalhamos só com o expoente. Então x igual a 2. Com expressões simples, não acabou a questão, já era. Solução x igual a 2. Então, depois a gente colocou bastante equações, a gente faz mais um vídeo resolvendo mais uma quantidade de equações. Resolvemos aqui 1, 2, 3, 4. Resolvemos mais umas 4 ou 5, para a gente ter uma boa ideia de como aplicar essa propriedade aqui e resolver. Mas se vocês perceberam, prestaram atenção, é basicamente o que a gente estudou de potência, né? O que a gente visou de potência. As propriedades você vai identificar, usar e simplificar. Daqui a pouco, vão ter mais.